Muitas vezes as pessoas tentam nos colocar em um lugar ao qual nem queríamos estar lá, sem nem ao menos saber como outra pessoa pode se sentir em relação a isso. O Sato, por sua vez, nunca nem quis chamar a atenção dos outros na escola, sempre se mantendo reservado para não se destacar. E foi só chegar um cara, por sinal, com o mesmo nome que ele, e do dia para a noite, ele virou o número 2 da escola. E então vimos que ele era indiferente a essa forma de tratamento dos alunos, mas com certeza, isso lá no fundo do coração dele não fazia muito bem. Só que tudo mudou em uma tarde no parque, onde ele viu um lado bem diferente da Shinatsu, a garota mais popular de sua escola, que graças a ter salvado o filhote de gato, isso serviu para Shinatsu ver um lado totalmente novo do Sato. Mas por sua vez, não era só o Sato que tinha problemas. Já no caso dela, eles eram até bem mais complicados, envolvendo a família dela, que a fez assim ficar sem ter um lugar para que ela fosse ela mesma, onde isso não acontecia nem na escola e nem em sua própria casa. Mas graças ao gesto de bondade dele, a Shinatsu pela primeira vez, depois de um bom tempo, conseguiu ver nele um bom amigo e confidente, para que ela assim conseguisse ser ela mesma. E então a partir daí, uma linda relação havia começado onde os dois, sempre que podem, se encontram na casa dele para bater um papo, em segredo de toda a escola. E mesmo que possa parecer uma relação ainda curta, nesse novo capítulo, uma coisa ficou clara. Em como a amizade dos dois agora está fazendo um bem danado um para o outro, com a Shinatsu mostrando ao Sato que mesmo que os outros achem que ele é o número 2, para ela não é nada disso. E pois então, vamos conferir melhor tudo o que aconteceu agora que a relação desse casal começou a avançar no terceiro capítulo do mangá Nibbana na Boku to Ichiban. Com esse romance simples, porém muito agradável de ver. Então fique comigo e descubra como anda esse casal mais uma vez aqui. E ouve pessoal, aqui mais uma vez e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Maratonimes. Muito bem pessoal, estamos de volta no vídeo de hoje para voltar a falar desse romance, que mesmo que seja simples, é muito agradável de ver. Agora em sua parte 3. E os outros capítulos também estão disponíveis aqui. Então eu vou deixar o link do primeiro vídeo aí na descrição, para você que ainda não viu ele. Eu sugiro que você o veja depois desse, para entender como essa relação começou, e que é tecnicamente com base no que eu resumi no início do vídeo, ok? Bem, o capítulo anterior foi bastante focado em entendermos que a vida perfeita da aluna mais amada da escola, na verdade, não era tão perfeita assim, que por conta de problemas com amigas no passado na escola, isso fez com que a Shinatsu tivesse que fingir uma personalidade alegre e amável com todos, algo que o Sato percebeu e não gostou muito, antes de saber da história dela. E no caminho de volta para casa, a Shinatsu revelou que naquele mesmo dia tinha sido um dos piores de sua vida. O pai havia deixado por conta de um amante, e sua mãe sempre reclamava por conta de dinheiro. E sem falar dos problemas com confissões de garotos, que a fez assim ficar em uma situação bem conveniente na época do fundamental, a fazendo assim mudar de escola. É surpreendente como alguém que parece estar tão bem pode estar na verdade na pior. Mas graças àquele gesto de se importar com a situação dela no parque, a Shinatsu sim pode ver um lado que ninguém na escola conhece do Sato, o número 2. E ela é a única que não o vê daquela forma. E já no dia seguinte, vemos o Sato dormindo no sofá de sua casa, e após acordar, o Sato viu uma mensagem da Shinatsu perguntando como eles deveriam se referir em se chamarem na escola para que ninguém soubesse que os dois agora são amigos. Mas detalhe, não por vergonha, e sim por conta da popularidade da Shinatsu, que acabaria chamando uma atenção e perguntas desnecessárias, algo que ele concordou. E já a Shinatsu revelou que ele era a primeira pessoa que ela havia dado seu número, como uma forma de mostrar que ele era especial. E por causa de algo simples assim, isso de algum jeito fez com que o Sato se sentisse especial. E nessa ocasião, ele preferiu dormir no sofá para assim poder cuidar do pequeno gato que ele tinha adotado. E em seguida, ele tirou uma foto dele e mandou para Shinatsu, que adorou vê-lo bem em sua nova casa. E já ela aproveitou para pedir se poderia ir até a casa dele naquele mesmo dia para poder ver o gato mais uma vez. E após pensar um pouco, o Sato contou que queria conversar algo pessoalmente com ela primeiro. E já na casa dele após a escola, a Shinatsu então recebeu a chave reserva da casa dele, algo que em tão pouco tempo dessa amizade ela até achou precipitado demais. Bom, não que ela não tenha gostado, né? O Sato então perguntou qual era a desculpa dela em dar uma desculpa para as amigas dela. E a história dela, ela contava que tinha que cuidar de um gato na casa dela, uma meia verdade. E após se aprontar para ir para seu emprego de meio período, antes disso, a Shinatsu queria tirar dúvidas
que era se por acaso ele morava ali sozinho naquela casa. E por coincidência, era isso mesmo. Ela até chutou que os dois pais dele estavam em uma viagem de negócios no exterior, algo que ele não omitiu. E como ele morava sozinho, ela queria que ele pudesse ficar na casa dele, na hora de seu trabalho, para assim poder cuidar do gato. E por conta disso, ele deu as chaves reservas da casa dele para Shinatsu. E o Sato explicou que ela poderia assistir TV ou jogar o que ela quisesse, mas ela só poderia usar a sala de estar e o banheiro, enquanto os outros cômodos ele pediu que ela não entrasse em nenhum deles. E aproveitando essa deixa, a Shinatsu imaginou que ele não queria que ela entrasse no quarto dele e encontrasse algo suspeito. Óbvio, ele deixou claro não ter nada do tipo, tirando no PC dele, né? Antes dele sair, ela questionou de novo sobre as chaves e se ela poderia mesmo ficar com elas. E já ele fez outra pergunta sobre o que ela achava de entrar na casa de um garoto que morava sozinho. Mas já ela respondeu que já tinha visto o tipo de pessoa que ele era, onde isso só mostra como um confia de verdade no outro. A Shinatsu então ficou curiosa em saber que tipo de trabalho ele fazia e, na verdade, ele trabalhava em um pequeno restaurante na cozinha, algo que explicou o porquê ele era tão bom cozinhando. E isso só mostrou mais uma vez o quão um ainda não conhece o outro. Mas era normal ir conhecendo sobre os outros aos poucos, mas já a Shinatsu queria saber mais sobre ele o mais rápido possível. E antes de sair, ela então se despediu, algo natural, mas que fez o Sato perceber que já fazia muito tempo que ele não ouvia essas palavras. E então damos um salto na história de 2 semanas, depois dele ter adotado aquele gato que, querendo ou não, mudou a vida do Sato e da Shinatsu. Indo direto para mais um dia de aula, onde faltava pouco para a aula acabar, o professor lembrou que os alunos, que eram encarregados para fazer a limpeza da sala, ficassem após a aula, e o Sato notou que tinha mais tempo disponível até o seu trabalho de meio período. E foi então que uma das alunas, chamada Horikita, explicou que não poderia ficar por ter um treino do clube, mas prestem atenção na lousa. Ela era a garota que ia ficar com o Sato para fazer a limpeza, e sem demora, ela conseguiu essa desculpa para não ter que ir. E já o Sato imaginava que isso iria acontecer e acreditava que ninguém iria substituir o lugar dela para ajudá-lo, mas para surpresa dele, a Shinatsu foi a única que se voluntariou para isso. E os dois ainda podem estar escondendo a relação deles para a escola, mas é bem legal de ver que mesmo que em pequenas coisas, a Shinatsu aproveita para ficar perto ou só ajudar o Sato. Mas foi aí que um dos alunos chamou o Sato de número 2. E já que agora que ele sabe que a Shinatsu é quem vai ficar sozinha com ele, ele quis se fazer de bom amigo e se prontificar para poder ficar no lugar dele, sozinho com ela. E como as intenções dele eram claras, em não ajudá-lo, mas sim tentar dar em cima da Shinatsu, o Sato então agradeceu pela ajuda dele, mas preferiu ficar para fazer a limpeza. Toma! E se não bastasse ser inconveniente, o Ishizawa insinuou que o Sato também estava atrás da Shinatsu, tentando colocá-la para baixo, como se ele não tivesse nenhuma chance com ela. Mas como verdadeiro gentleman, o Sato só respondeu que ele não estava atrás dela, e era apenas uma tarefa do clube deles. E então desejou sorte para o treino do clube e foi saindo. E o Sato então imaginou que se o Ishizawa tivesse pedido para trocar com ele há 2 semanas atrás, ele provavelmente teria aceitado, mas agora era tudo diferente. O Sato até achou engraçado se alguns alunos agora soubessem que ele anda trocando mensagens com a Shinatsu e até jantando com ela todos os dias na casa dele, com a companhia dela, onde com certeza muitos iriam surtar se soubessem disso. E após sair e andar um pouco, ele chegou até onde a Shinatsu estava esperando, com uma cara de entediada, já que ela havia mandado a mensagem antes para que ele chegasse logo. E agora, andando ao lado dela, pelos corredores, o Sato pode ver em primeira mão como a Shinatsu era popular com todo mundo, mesmo que ela estivesse se forçando para agradar todos. E sabendo que isso era uma farsa, ainda assim, ele achou bem conveniente. E agora sozinho com ele, a Shinatsu assim podia enfim relaxar e ser ela mesma. E audaciosa como sempre, a Shinatsu ficou curiosa em saber como o Sato estava se sentindo agora que está sozinho em uma sala fechada com uma garota linda como ela. E bem calmo, ele respondeu que isso era apenas a mesma coisa de sempre quando eles estão na casa dele, achando isso até bem normal. Mas com certeza a Shinatsu estava criando bastante expectativas para uma resposta, digamos, mais vergonhosa dele. E sinceramente o que eu mais gosto do Sato são as perguntas inteligentes que ele sempre faz a cada resposta dela. E dessa vez, ele perguntou por que ela achava que ele iria sentir algo diferente agora sozinho com ela na escola. Enquanto ele ainda nem ligava
pelo que ela tinha dito ainda há pouco. Mas já ela queria declarar a completa insatisfação dela em ver ele nem sequer estava nervoso com a presença dela, mas o Sato, sendo um bom alfa, não iria ficar corado tão fácil assim apenas com aquilo, a deixando até um pouco irritada, e dessa vez ela até achou ela bem fofa em ficar assim, onde a Shinatsu explicou que por estar sozinha com ele agora em uma sala, era meio que inevitável que alguma coisa poderia acontecer com eles, já que ela viu que isso acontece muito em várias novelas que ela lê, onde ela acreditava que nesse exato momento ele deveria estar dando em cima dela. A garota entregou o peixe e o Sato ainda tá com a isca na mão, mas ele já estava percebendo que ela andava se aproximando bastante dele, até na frente de outras pessoas, algo que com certeza estava despertando a inveja de alguns garotos que estão afim dela. E por falar nisso, ele contou que o Ishizawa havia pressionado para trocar de lugar com ele depois que ela se voluntariou para fazer a limpeza. E já ela comentou que havia notado que ele andava olhando bastante para ela e que por conta disso, ela conseguiu perceber que ele estava olhando com segundas intenções. E já ele ficou preocupado se ele também não estava fazendo isso sem perceber. Mas já a Shinatsu falou que tinha ficado feliz em saber que ele não havia trocado de lugar com outra pessoa. Mas ele já sabia que se ele tivesse feito isso, ela iria odiar com ela, confirmando que sim. Porque no final das contas, ela havia se candidatado para poder ficar perto dele. Também era por isso que ele estava ali. E sério, pessoal, o que falta mais para esse casal se consolidar, hein? Mesmo sendo conversas vagas, o Sato admitiu que elas eram realmente muito divertidas, principalmente por serem com a Shinatsu. E após terminar a limpeza, o Sato saiu na frente para poder entregar a chave da sala e logo em seguida, ela então contou que naquele dia iria sair com algumas amigas para fazer algumas compras, e então por isso, ela não iria conseguir ir para a casa dele naquele dia. E já que esse era o caso, o Sato achou melhor ficar em casa lendo um livro até chegar a hora de ir para o emprego, onde ele lembrou que o tal livro estava na mesa da sala de aula. E após entregar a chave até a sala para pegar o livro, chegando perto da porta, o Sato notou que alguém estava falando dele e era a Horikita, a garota que havia recusado em fazer a limpeza com ele. Onde podemos ver que ela havia ficado surpresa em ver que a Shinatsu havia aceitado ficar no lugar dela, onde ela explicou que se fosse o Sato da turma D, o tal aluno transferido com o mesmo nome que o nosso Sato, ela teria ficado sem pensar duas vezes. A Shinatsu então perguntou o que tinha acontecido com o treino dela, e a Horikita explicou que naquele dia iria ser uma prática sozinha e por isso ela não queria correr o risco de se machucar enquanto limpava a sala. O motivo dela ter recusado fazer a limpeza veio então à tona, que era por conta da Horikita nunca ter conversado com o número 2, e ficar sozinho com ele naquela situação seria até estranho. Mas foi aí que a Shinatsu mencionou que não gostava quando as pessoas chamavam o Sato desse jeito, de número 2. E para disfarçar qualquer suspeita, ela só queria dizer que ele provavelmente deveria ser um cara normal e até gentil. E já a Horikita explicou que ela não estava tentando implicar com o Sato, como se ele fosse uma pessoa má ou algo assim. Mas comparando ele com o outro Sato da turma D, era nítido que ela escolheria o outro Sato. Ele era um cara bonito, bom no clube de basquete, além de esperto nas matérias. Um verdadeiro príncipe na opinião dela. E ouvindo isso do lado de fora, o Sato havia notado que havia perdido a chance de entrar para poder pegar seu livro. Se mostrou indiferente com que aquela garota estava falando sobre ele. E por falar em inconvenientes, o Ishizawa então entrou na conversa e mencionou que era ótimo que a Shinatsu fosse gentil em relação ao número 2, mas por conta disso, se ela continuasse sendo gentil com ele, talvez assim ele pudesse se apaixonar por ela, sem ao menos que ela percebesse. E então ele perguntou se ele por acaso não tinha ficado olhando para ela enquanto fazia a limpeza da sala. E já o Sato notou que o Ishizawa havia faltado no treino do clube, mas a Shinatsu lembrou mais uma vez que o nome dele não era número 2, e sim Sato, uma coisa, e pegou até o próprio Sato de surpresa, ali fora. A Shinatsu, bastante convencida, explicou que ele não tinha olhado para ela nenhuma vez de uma maneira esquisita, sendo um verdadeiro cavalheiro e também havia tido uma conversa bem divertida com ela. Mas só que o Shizawa continuou insistindo que provavelmente ele tinha tentado alguma coisa por ser um homem. Ele então lembrou que o Sato até admitia ser o número 2, mas ele ali fora não poderia dizer que tinha admitido por vontade própria, ou nem ter feito isso na verdade. O Shizawa revelou que o Sato jogava basquete na época do fundamental, algo que a Shinatsu nem sabia ainda, mas foi só o outro Sato entrar na escola e no time de basquete que o número 2 saiu por causa disso.
e o Ishizawa acredita que ele se colocou como número 2 sozinho. E após ter ouvido bastante, o Sato já estava pronto para ir embora, mas foi aí que a Shinatsu fez uma cara de poucos amigos e perguntou ao Ishizawa se o Sato havia confirmado isso, com ele negando. E a Shinatsu então o confrontou se ele tinha se decidido em relação aos sentimentos dele por conta do próprio jeito que o Sato estava se comportando. E todo nervoso, o Ishizawa explicou que não era isso. O número 2, na época do fundamental, levava o basquete muito a sério, e naquela época ele ficava bem maluco se não conseguisse entrar no clube agora no ensino médio, mas ele acredita que ele havia perdido em aparência e também nos estudos. E se por acaso tivesse perdido também no basquete agora, ele então talvez acabasse de vez com seu orgulho. Então por isso, ele acredita que essa foi a causa do Sato ter abandonado o basquete, onde podemos ver ele bem sério enquanto ouvia o Ishizawa contar isso. E com um tom sarcástico, a Shinatsu entendeu o que ele estava falando, e que também poderia fazer um pouco de sentido, mas também poderia haver outros motivos para que o Sato tivesse saído do time, o confrontando mais uma vez. E notem como as garotas estavam surpresas com essa atitude da Shinatsu, que continuou dizendo que mesmo que ele não soubesse o motivo pelo qual ele havia abandonado o basquete, ela tinha certeza que ele era um cara divertido para bater um papo. E só pelo fato dele estar descaradamente o diminuindo na frente dela, isso estava agitando um pouco. E isso sim é um verdadeiro chega pra lá, né? E nós queríamos dizer a esse cara. E todo envergonhado, o Ishizawa saiu correndo dizendo que tinha que ir até o clube e pediu que ela esquecesse o que ele havia acabado de dizer. E foi aí que o Sato se escondeu no banheiro para que ninguém o visse. E lá, o Sato achou que a Shinatsu não deveria correr um risco assim, de perder sua reputação de ser uma pessoa gentil e amável com todos, por causa de um ninguém como ele. E ele acreditava que ela deveria aprender a manter a calma perto das pessoas que ela odeia, mas ainda assim, o Sato não pôde conter sua felicidade de ter visto ela o defendendo, onde pouco a pouco, pequenos gestos como esse estão criando sentimentos um pelo outro que eu sinceramente estou amando ver. Acabando assim, de uma forma bem revigorante, o capítulo 3 do mangá Nibbana Naboku to Ichiban. Pessoal, se tem uma coisa que eu estou gostando nessa história é em como pequenos gestos fazem muita diferença nos sentimentos de uma pessoa, e em muito pouco tempo. A Shinatsu pôde ver que o número 2, deixado de lado por todos, na verdade é uma pessoa incrível e bastante compreensível, além de respeitoso. Diferente de outros alunos como o Ishizawa, que eu sinceramente adorei vê-lo sendo colocado em seu lugar pela Shinatsu, com o Sato podendo ouvir tudo aquilo, onde o desenvolvimento desse casal, em tão pouquíssimo tempo, já pôde criar um laço de confiança e respeito incrível dos dois, e que só pretende melhorar. E essa foi a parte 3 onde vimos como foi o desenrolar do capítulo 3 desse romance, que é sensacional, mesmo com a proposta até simples, mas que é muito agradável de ler. E como de costume, comente o que você achou dessa obra, e também, se quiser continuar trazendo essa história aqui, você já sabe. É só digitar nos comentários o número 3, para que eu saiba que vocês querem que eu continue trazendo essa obra aqui, que em minha humilde opinião, ainda tem muito para mostrar, daqui para frente. E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e desse mais um resumo sobre tudo o que aconteceu no terceiro capítulo desse belo romance, que vem construindo além da relação de confiança e respeito, mas acima de tudo, amor com esse casal. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força. Se por acaso você não é inscrito aqui, é só apertar no botão de inscrever para assim me fazer parte aqui de nossa comunidade. E mais uma vez, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Eu vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Obrigado a todos, um forte abraço, tamo junto, valeu e fui!